Bom, já está gravando. Andréia, você quer fazer a abertura e apresentar o palestrante? Depois eu entro, né? Tá bom. Bom, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao segundo colóquio da Física UERJ 2022. Esse colóquio ele faz parte de um projeto que se tornou de extensão no Instituto de Física Armando Dias Tavares. É o nosso segundo ano de evento. Lembrando que ano passado tivemos 4 colóquios e este ano, na segunda edição, nós esperamos fazer 5 de temas variados, instigantes. Esse projeto visa a divulgação científica de temas que não são abordados no cotidiano acadêmico, permitindo que os estudantes conheçam novas áreas de estudo e pesquisa e também procura promover um processo contínuo educativo, integrando o corpo discente de universidades dentro e fora da nossa universidade. E contamos sempre também com a interpretação em Libras dos nossos queridos professores profissionais da Fundec, agradecendo primeiramente ao presidente da Fundec, Jonas Santana, que está sempre nos apoiando, e aos intérpretes Mônica Freitas, que é quem está fazendo a interpretação de Libras hoje, e Matheus Silva, que vai fazer a interpretação de Libras para a gente amanhã, na segunda parte do segundo colóquio. Então, obrigada sempre pelo apoio de vocês e da instituição. Os colóquios da Física UERJ foi um projeto idealizado pelo nosso querido diretor do Instituto, o doutor professor Alan Freitas Machado, e eu vou fazer uma pequena introdução do perfil do nosso diretor antes de passar a palavra a ele. O Alan possui graduação em Física pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, graduação em Licenciatura também pela UERJ, mestrado em Engenharia Nuclear pelo Instituto Militar de Engenharia, doutorado em Geofísica pelo Observatório Nacional e atualmente é professor titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pesquisador do IMETRO, diretor do nosso Instituto de Física e coordenador institucional do Programa de Residência Pedagógica da UERJ. Tem experiência na área da física, com ênfase em física experimental e ensino de ciências, atuando principalmente nos temas de tectônica, simulações computacionais, ensino de física e robótica. Alan, a palavra é sua para a abertura dos colóquios. Muito obrigada. Obrigado, Andréia. Esse evento, conforme bem apresentou aí a Andréia, a gente começou no ano passado, por uma demanda... Foi no ano passado, né, Andréia? Foi. Uma demanda que ela estava reprimida já há muito tempo. Até antes, a gente estava conversando com o professor Luiz Bundim, a respeito de... na minha campanha, eu disse que tornaria isso eficaz. É um prazer muito grande. Eu primeiro dou boa tarde a todos e todas, né? Os agradecimentos, embora a Andréia tenha feito, né, ao meu amigo, o professor Jonas Santana, presidente da Fundec, em liberar os tradutores em Libras, né? A Mônica e o Matheus. Amanhã vai ser o Matheus. O nosso evento, ele começa... São 2 dias seguidos. O primeiro dia, normalmente, é com a palestra, e o segundo dia é uma mesa redonda sobre a palestra, né? Hoje, prazerosamente, eu apresento, todos já conhecem, claro, o professor Bundim, meu amigo pessoal, uma pessoa que eu admiro muito pela sua dedicação, é um professor que os alunos amam, né? É verdade isso, não estou exagerando, né? Os alunos fazem elogios, já teve até premiação por conta disso. É um comunicador, né? É aquele professor nato e um pesquisador de ponta. Essa palestra de hoje, ela está centrada num projeto, né, que a universidade está incorporada, e hoje o professor Bundim é o coordenador. E eu tenho certeza que ele falando disso hoje, vai motivar muita gente, né? A gente espera que os alunos se motivem cada vez mais e falem assim, caramba, eu quero fazer isso que o professor Bundim faz, né? Eu acho que talvez, embora meu mestrado tenha sido nuclear, tenha partido depois para outra linha, eu acho que se eu tivesse assistido essa palestra
do professor Mundim. Não estou falando que ele é mais antigo do que eu, não, porque não é mesmo. Né? Mas se eu tivesse assistido, eu acho que eu estaria na onda dele. E, professor Mundim, eu não tenho palavras demais para descrever o professor, amigo, pesquisador, né? E é muita honra o Instituto de Física tê-lo como professor entre nós, né? E eu tenho certeza, meus colegas, meus alunos, que a palestra hoje vai ser uma palestra muito boa e que amanhã ela vai se desdobrar também, porque a banca de amanhã também está muito bem montada. Eu agradeço também à equipe, nada disso estaria acontecendo se eu não tivesse convidado esses jovens professores, a professora Andréia, a professora Laís, o professor Danilo, que têm tocado esse projeto com muita garra, muita dedicação e tem feito acontecer. Né? Muito obrigado a vocês. Professor Mundim, eu vou me retirar, né? Não vou me retirar do ambiente, eu vou ficar aqui. Vou sair de tela, porque a tela é sua. Obrigado aí, mais uma vez, Mônica, Andréia, e eu retorno no final depois para fazer aqueles agradecimentos. Professor Mundim, com a palavra. Obrigado, Alain. Eu acho que, sei lá, as suas palavras, eu me sinto realmente lisonjeado, nem sei se mereço tanto. E eu queria realmente agradecer esse convite para falar essa palestra. Quando você me fez o convite, você falou que queria uma palestra sobre a instituição, sobre o CERN. E eu quero muito agradecer essa oportunidade, porque o ano que vem eu completo 30 anos de colaboração com o CERN. Eu fui para o CERN no meu primeiro pós-doc em outubro de 93, mas é a primeira vez que eu vou falar sobre a instituição e não sobre exatamente o meu trabalho lá, porque no fundo acaba sendo muito específico. Então eu vou tentar falar sobre a instituição em si, sobre essa estrutura gigantesca e que nasceu de propósitos tão nobres, e é por isso que eu escolhi o título da palestra. Então, eu vou... já posso compartilhar aqui? Pode, Mundim. Enquanto o senhor está compartilhando, vou falar rapidamente, né? Primeiramente, agradecê-lo, claro, pela oportunidade de nós te ouvirmos. O Mundinho, eu tive a graça de ter o Mundinho como professor e hoje nós somos colegas de instituto. É uma felicidade muito grande para mim, né? Não só pessoal, mas também de ter o professor Mundinho conosco. Ele é professor titular da UERJ, possui graduação em Física pela Universidade Estadual de Londrina, mestrado e doutorado em Física pela Universidade Estadual de Campinas, tem experiência na área de Física, com ênfase em Física das Partículas Elementares e Campos, e atualmente é membro da colaboração CMS-CERN, foi o responsável pela simulação de um dos detetores, além de ter sido meu professor e hoje meu colega como professor do Instituto de Física da UERJ. Lembramos que a exposição tem a duração de 50 minutos e gostaria de avisar a quem está nos assistindo que quem desejar certificado de participação, pedimos que coloquem seu e-mail e nome completo no chat, que enviaremos posteriormente os certificados por e-mail. Além das perguntas que podem ser colocadas no chat diretamente, serão dirigidas ao professor Mundim no final da palestra. Nós temos agora uma ajudante, que é a Isabela, né, que é a nossa aluna, que a gente ganhou esse ano, com um projeto de extensão dos colóquios, e a Isabela está nos auxiliando nessa parte do chat. Então, conforme vocês colocarem nome, e-mail e também as perguntas, a Isabela vai anotar tudo para vocês por e-mail depois. Mundim, a palavra é sua, já estamos vendo o seu compartilhamento. E qualquer coisa, estou aqui também como Alain, só vou fechar o áudio e o vídeo para que não pese na sua apresentação. Tá, ok. Me diga, o meu slide, o título está aparecendo, porque... Tá. Ok. Tá bom, então vamos lá. Obrigado pelas palavras mais uma vez. E eu vou tentar falar para vocês, apresentar para vocês essa estrutura que a gente ouve tanto falar na imprensa e que
causa um certo, às vezes, uma admiração e tudo, mas eu acho que muitas vezes os próprios físicos não têm exatamente uma noção precisa do que é o CERN. Então, eu vou começar. Na verdade, eu vou pular esse sumário, que não tem muito... vou abordar esses assuntos aqui, mas vamos direto para uma introdução em que eu vou tentar dizer a vocês o que essa palavra CERN quer dizer, porque, por mais surpreendente que possa ser, às vezes até colegas nossos faz uma certa confusão sobre isso, porque, na verdade, o CERN significa duas coisas. Então, eu vou fazer um pequeno spoiler aqui sobre a questão histórica, que depois eu vou falar novamente, mas apenas para introduzir de onde que surgiu essa palavra CERN e o que ela significa. Então, a gente vai lembrar que o CERN, na verdade, foi assim, em 1952, foi um grupo de notáveis, e veja que entre esses notáveis, nós tínhamos pessoas que realmente tá na história da física, vários deles prêmios Nobel e várias pessoas que conhecem, eles estão lá na sementezinha que começou, que deu origem a esse laboratório, que foi basicamente criar um comitê, um conselho que cabia a ele propor, quer dizer, iniciar os estudos para a criação desse laboratório. Então, em 1952, foi criado esse conselho de físicos proeminentes da época e que tinha uma missão de criar um ambiente em que possa, através da ciência, promover a integração, desenvolvimento e como esforço no pós-guerra, a Europa estava destruída, então criou-se esse conselho e que culminou em 1954 com o estabelecimento de uma organização. Então, em 1954, esse conselho que deu origem à palavra CERN, que vem do francês Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, e que deu origem a uma organização que é a Organização Europeia pour la Recherche Nucléaire. No entanto, segundo até uma sugestão do próprio Heisenberg, a nova sigla com o O de organização ficaria um pouco estranho. E ele mesmo falou assim, qual é o problema de manter a palavra CERN? Então, foi mantido a palavra CERN para designar a organização, é uma organização internacional que coube a ela estabelecer o laboratório onde se faz a física de partículas. Começou a se fazer naquela época. E a parte também desse nome CERN, o Recherche Nucléaire, vem da origem do fato de que essa era a compreensão que nós tínhamos da estrutura da matéria naquele momento. Naquele momento ainda achava-se, o núcleo era o nosso limite da compreensão do que a gente estava indo lá no íntimo da matéria. O núcleo era o que nós tínhamos. Então, pesquisa nuclear, recherche nuclear, vem do estado de compreensão da estrutura da matéria que nós tínhamos naquela época. Então, dado isso, o que nós temos hoje? Nós temos CERN, que é a designação para a organização, aquele corpo administrativo que gerencia, que administra as instalações, ou as facilities, como se diz em inglês, e que também chama CERN. Então, a gente precisa ver, CERN significa as duas coisas, tanto a organização quanto o laboratório em si, as instalações físicas. Então, eu achei importante dar essa noção, porque às vezes nossos próprios colegas da física de partículas, às vezes ficam um pouco confusos com relação a isso. Bom, então vamos lá. Como é que surgiu esse esforço, esse laboratório? Na verdade, logo após a Segunda Guerra Mundial, a Europa estava destruída e não estava, durante séculos, a Europa esteve na vanguarda da ciência mundial. E, ao final da Segunda Guerra Mundial, essa não era mais a verdade. E ainda tínhamos uma série de problemas, porque, devido à guerra, a Europa enfrentava uma evasão de cérebros, uma fuga de cérebros que estava partindo da Europa, que estava totalmente desestruturada, destruída. Então, um grupo de um punhado, digamos assim, de cientistas que tinham uma visão sobre a evolução que a física ia passar, a física de partículas iria enfrentar nos anos seguintes, até porque sabia-se que precisava de um esforço tanto para unir a física inicialmente europeia, mas claro, isso se estendeu para todo mundo hoje em dia, como eu vou tentar mostrar para vocês, mas também
os custos já previstos para os laboratórios, ainda mais numa situação, num ambiente de pós-guerra, então tinha dois objetivos: tanto compartilhar custos de construção de laboratórios que estariam trabalhando na fronteira do conhecimento, na fronteira do que se conhecia na época, mas também estimular uma colaboração internacional e criar organizações aos moldes de outras como Unesco, ONU, e que tinha já naquela época. Entre esses visionários, digamos assim, a gente pode citar o Raoul Daltrey, o Pierre Auger, e o Kowalski na França, Eduardo Almaty na Itália e Niels Bohr na Dinamarca. Esses, claro que eles não foram os únicos, mas esses tiveram um papel de liderança nessa concepção, nessa ideia de se estabelecer um laboratório a nível internacional, de colaboração internacional para pesquisa nessa área. Então, continuando nessa linha do tempo, na Conferência Europeia de Cultura de Lausanne, em 9 de dezembro, o Louis de Broglie, ele foi o primeiro a apresentar realmente uma proposta escrita. Ele apresentou nessa conferência uma proposta de criação de um laboratório europeu que cumpriria esses objetivos. Veja que aqui nós estamos ainda anterior à criação do Conselho e a criação da organização. O Conselho foi criado em 1952. Tá? Então, e continuando, em 1950, na 5ª Conferência Geral da Unesco, tá, um prêmio Nobel, ele apresentou uma resolução que autorizava a Unesco teve um papel muito, muito importante na criação do CERN. Então, coube à Unesco, entre outras coisas, a assistir então, e também encorajar como um esforço inserido no esforço de paz, no esforço de cooperação, dar a assistência necessária para criar uma organização que iria promover um aumento, uma colaboração científica internacional. E aí, em 1951, ainda na Unesco, numa reunião intergovernamental que aconteceu em Paris, então teve a primeira resolução que no sentido de criar esse Conselho Europeu para a Pesquisa Nuclear. Então, apenas 2 meses depois, já 11 países assinaram um acordo, que começou-se com 11 países apenas, e aí essa sigla para o Conselho ainda, ela foi adotada como sendo o Conselho Europeu para a Recherche Nuclear. Legal? Então, depois, na outra conferência de 1952 da Unesco, que aconteceu de 5 a 8 de maio, teve a primeira reunião desse conselho, que foi presidida por um físico suíço, e aí foi aberta a possibilidade dos países interessados em ser a sede física deste laboratório. Eles foram convidados a submeter propostas no sentido de ser a sede, de sediar o laboratório. Essa não foi a mesma reunião, essa, na verdade, foi a terceira reunião do Conselho, que, após a apresentação das propostas de diferentes países, na terceira reunião, ainda em 1952, Genebra foi escolhido como a sede do laboratório. Ok? Isso foi vejamos que foi em 1952, foi escolhida a sede, em 1954 foi lançado a pedra, foi início da construção numa cidadezinha chamada Meyrin, que fica no subúrbio de Genebra, foi dado início à construção das primeiras instalações. Tá legal? Esse foi o documento, e aqui agora, já do ponto de vista da organização, já não é mais o Conselho CERN, aqui já passou a ser a organização, que foi criada em 29 de setembro de 1954, em que deu esse é o documento da assinatura dos países membros, onde se criou a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, a Organização Europeia pela Recherche Nuclear, que ela foi oficialmente criada em 1954. Legal? Naquela época, esses eram os países que deram início, os 11 países que assinaram o documento inicial. Basicamente, a gente tem aqui a França, a Inglaterra, Reino Unido, Bélgica, Holanda. Eu coloquei a Alemanha em uma cor um pouquinho diferente, porque nesse momento apenas a Alemanha Oriental é que tinha assinado os documentos. E vocês vão perceber que tem uma diferença aqui na parte ali dos Balcãs, porque naquela época a Iugoslávia assinou o documento, só que nós sabemos que depois a Iugoslávia saiu, ela na verdade se dividiu, teve toda a guerra terrível nos anos 90, e esses países, ela deixou de fazer parte, mas isso eu vou lembrar mais à frente.
e depois os países oriundos da Iugoslávia passaram a um esforço de integração, não está concluindo ainda, mas a gente vai evoluindo conforme nós temos vários países, vários países, e hoje nós temos essa situação atual de 2020, que nós temos os países em vermelho, que aqui a Alemanha já está unificada, tá? Você veja que aqui tem alguns países da antiga Iugoslávia que faz parte hoje do CERN. Esse em vermelho nós temos os países chamados países membros, e em verde, uma cor um pouquinho diferente, os países que têm status de países associados ou membros associados ou observadores do CERN. Veja que ele deixou de ser europeu e está se expandindo. Nós temos os Estados Unidos, a Rússia, que entrou lá nos anos 60, em 1964, Turquia, que está no estado de observador também, a Índia e Paquistão. Eu não coloquei ainda o Brasil aqui, depois eu vou explicar para vocês por quê. Tá legal? Bom, dado isso, estabeleceu-se esse laboratório, cuja pedra fundamental foi lançada lá em 1954, e aí começou-se a construção dos aceleradores que fizeram parte de um esforço aí ao longo da história, e sempre tendo máquinas cada vez mais poderosas para explorar regiões do conhecimento que não era possível naquele momento, mas dada a evolução tanto da física teórica quanto das descobertas, você vai planejando novos aceleradores para explorar novas regiões e fronteiras do conhecimento. Então, esse aqui foi o primeiro acelerador, e esse aqui foi o síncrotron, né, que é um de 600 MeV, que isso é a unidade de energia que a gente usa, né? Só para ter uma ideia, o próton tem a massa, uma massa equivalente a 1 GeV, 1 bilhão de eletronvolts. A gente vê que a energia desse síncrotron era um pouco menor do que a energia correspondente à massa de repouso do próton. E esse acelerador tem uma história impressionante, porque, olha, ele foi construído em 1957 e ele funcionou, ele alimentou, fez parte do conjunto de aceleradores do CERN, eu vou mostrar para vocês logo a seguir, durante 33 anos. Só em 1990 que ele saiu de serviço. Então, isso é uma longevidade impressionante para uma máquina dessa. Tá legal? Então, vejamos aqui. Hoje, essa é a situação, esse é o complexo de aceleradores do CERN. Veja que o próton síncrono, ele não está aqui, mas depois, aquele primeiro, né? Mas depois tem esse aqui, que é o PS, que ele passou, é um pouquinho maior do que aquele que vocês viram. Esse aqui já tinha 628 metros e foi construído em 1959, já como evolução. Aquele acelerador, ele passou a funcionar como injetor. A gente costuma dizer que cada acelerador desse é planejado para trabalhar numa certa janela de energia. Então, ele recebe as partículas com uma certa energia e aumenta essa energia até a sua energia de operação. Então, vocês vão perceber que, ao longo da história, cada geração ela acaba servindo de um estágio anterior para o próximo. Então, ele acelera as partículas até uma certa energia e alimenta os aceleradores mais poderosos e assim por diante. Então, vocês vão ver que hoje a gente já está planejando a próxima geração, que eu vou falar a seguir. Então, vejamos. A gente tinha aqui o primeiro deles, que é o próton síncrotron, que começou a tomar dados em 1959, que conforme diz, 628 metros de circunferência. Tá legal? E, depois disso, nós tivemos o SPS, que, olha, de 59, ele ficou de 59 até final dos anos 70, tomando dados, e aí em 1976, eu vou mostrar para frente para vocês a escala de tempo que demora entre planejamento, construção e operação desses aceleradores. Tá? E em 1976, o SPS, que é o Super Proton Synchrotron, de 7 km de circunferência, começou a tomar dados, e aqui nós tivemos importantes descobertas, como W, Z e assim por diante. Tá legal? E também eu vou voltar a esse assunto logo quando estiver falando das tecnologias. Então, eu quero que vocês prestem atenção no próton síncrotron e no SPS e a escala entre eles. Nós partimos de 628 metros de circunferência do acelerador para 7 quilômetros. E existe uma série de coisas envolvidas
nesse processo de aceleração, controle do feixe de partículas, e isso vai ter uma consequência logo a seguir. E hoje nós temos aqui o atual acelerador, o LHC, que na verdade esse túnel foi construído para o LEP. Na verdade, nesse mesmo acelerador, nós tivemos um acelerador que funcionou, nesse mesmo túnel, me desculpem, nesse mesmo túnel de 27 quilômetros, funcionou entre 89 e até 1999, 2000 por aí, funcionou o LEP, que era o acelerador de elétrons e pósitrons, que é a antipartícula do elétron. Então, nós fizemos a física, uma física de importantes, basicamente, medidas de precisão. Tá? E aí eu quero chamar a atenção para vocês que, em geral, nós temos grosso modo, dois tipos de aceleradores. Um hadrônico, que acelera prótons, núcleos mais pesados e assim por diante. E temos os aceleradores leptônicos, que acelera basicamente elétrons ou antielétrons. E até pouco tempo atrás, até antes da geração do LHC, que é o acelerador hadrônico, ou seja, de prótons e núcleos, que funciona no mesmo túnel em que funcionou o LEP. Então, até antes disso, nós tínhamos grosso modo, um modo de funcionamento na física o seguinte: aceleradores hadrônicos, principalmente prótons, você fazia descoberta, porque é razoavelmente mais simples acelerar uma partícula. Eu estou simplificando demais a linguagem aqui. E aí usava-se aceleradores leptônicos, porque ele é mais, em termos de análise de dados, é mais simples, você tem eventos mais limpos. Então, fazia-se medidas de precisão com aceleradores leptônicos. Só que o LHC quebrou esse paradigma. O LHC fez descobertas importantes, como Higgs, que deu o prêmio Nobel, mas, ao mesmo tempo, está sendo possível fazer medidas nesse acelerador com os experimentos. Nós temos 4, vamos por ordem alfabética, vamos ser diplomáticos aqui: o Atlas, o Alice, que foi designado basicamente para trabalhar com colisões entre prótons, núcleos, mais a física nuclear, digamos, na concepção que nós temos hoje, que é mais a parte de colisão de chumbo, de núcleos. Nós temos o CMS, que é onde nós trabalhamos. Eu gosto sempre de destacar aqui que o grupo da UERJ tem realmente uma participação muito importante nessa colaboração. As colaborações hoje são gigantescas. Nós temos basicamente 3.400 membros, pesquisadores no CMS, sem contar engenheiros e tudo. E são 258, eu posso estar desatualizado, porque esse número varia um pouquinho, mas são cerca de 258 instituições, grupos de pesquisa trabalhando. A UERJ é o 21º desses grupos, em termos de número de autores nos artigos publicados. E temos aqui também o LHCb, que também, a Alice e a LHCb, são experimentos de propósitos mais específicos. Eles foram projetados para estudar um tipo de física mais particular. Apesar que todos eles funcionam ao mesmo tempo, CMS e Atlas são detetores desenhados para chamado de propósito geral. Eles fazem os estudos que a LHCb e a Alice faz, apesar de que eles foram desenhados para ser melhor nas áreas que eles trabalham. O CMS e Atlas são os experimentos que, em geral, as grandes publicações públicas juntos são experimentos que têm características do ponto de vista de objetivo de física muito próximos, apesar que são, na sua construção, tem diferenças bastante importantes aí, e cada um deles é melhor num determinado setor. Tá legal? Então, para fazer todo esse complexo funcionar, a gente está trabalhando no limiar da tecnologia, no limiar do conhecimento. Temos inúmeros exemplos de tecnologias que é desenvolvido nesses laboratórios e depois de décadas, vários anos, quer dizer, atualmente não se demora tantas décadas assim, mas vários anos depois, eles vêm para a sociedade e trazer impacto para o desenvolvimento da sociedade, da humanidade como um todo. Então, eu vou tentar, no final, mostrar que o CERN não é apenas um laboratório de física em física de partículas em si.
Na verdade, hoje o CERN congrega pesquisa em várias áreas. Então, vamos verificar na parte de tecnologia, existe uma infinidade de tecnologias desenvolvidas, patentes e tudo. Eu vou destacar apenas algumas, porque eu acho que elas são mais significativas para vocês, como pessoas não especialistas da área. Mas lembra que eu falei para vocês sobre o próton síncrono, aquele de 600 e poucos metros de circunferência. Este aqui é uma foto do painel de controle, porque esses prótons, eles precisam ser, o feixe de prótons precisa ser produzido, você precisa retirar o elétron do átomo de hidrogênio, você tem um próton, esse próton você precisa, você não faz colisão com um feixe de um próton, você tem que construir um feixe, porque, bom, todo mundo imagina o tamanho que é um próton, a probabilidade de colisão é muito baixa, então você tem que preparar um feixe. Esse feixe caminha basicamente a velocidade da luz dentro do acelerador. Você tem campos magnéticos que faz o controle, você tem que focalizar, desfocalizar, fazer esses prótons colidirem em regiões específicas onde você tem o acelerador. Então, tem todo um esquema de controle, magnetos ao longo do acelerador que precisa ser controlado, as correntes que passam pelos magnetos para você criar esses campos que vai controlar esse feixe. Esse aqui era o painel de controle, o centro de controle do próton síncrotron, que tinha 600 e poucos metros. Isso ainda em 1974, que foi antes de entrar em operação, o super próton síncrotron, que tinha 7 quilômetros. 7 quilômetros, você tem muitos desses quilômetros são magnetos, são dipolos, quadrupolos, e que faz o controle do feixe. Imagina o tamanho que seria quilômetros de painéis, de chavezinhas para fazer o controle disso, quase que manual. Então, seria impossível você operar um acelerador daqueles de 7 quilômetros com a tecnologia que foi usada no próton síncrotron. Então, havia necessidade de você desenvolver novas tecnologias vou pular isso aqui, para você fazer o controle daquele acelerador. Então, em 1970, na verdade, o artigo original é anterior. Antes disso, em 1973, o Bent Stamp, que era um engenheiro do CERN, apresentou um protótipo. Foi em questão de pouco tempo. Ele apresentou um protótipo que permitia, que foi o primeiro dispositivo de tátil, de tela touchscreen, que hoje nós temos aí todos os celulares hoje têm tecnologia de touchscreen. E isso foi desenvolvido no CERN lá em 1973. Na verdade, foi um pouco antes. Aqui acho que eu tenho o artigo original, 1970, por aí. Mas está o artigo. E foi desenvolvido o primeiro dispositivo de tela sensível para você permitir que numa mesma tela, ora ele operasse uma parte do acelerador, ora você operasse outra. Então, com isso, você reduziu aqueles centenas de metros de painéis de controle de chavezinha por uma tela que fazia o controle do acelerador. Então, isso é inegável o impacto que isso teve para a tecnologia que nós temos hoje. Tá? Outra, em geral, eu não costumo citar muito essa tecnologia, porque todo mundo cita essa tecnologia, que é o WWW, que foi desenvolvido para o LEP, tá? Porque o LEP chegou a uma escala de tamanho de colaboração, que na época era gigantesco, eram 500, 600 pessoas. Mas você tinha que colocar essas pessoas em contato e muitas vezes fazendo plantões de controle de qualidade, uma série de informações que precisava ser compartilhada de maneira eficiente, rápida, e que extrapolasse as paredes do próprio laboratório. E aí, em 1970, foi lançado, este é o primeiro servidor de web. As pessoas às vezes costumam falar, é a internet. A gente tem que separar um pouquinho, porque a internet era uma rede que já existia desde os anos 60, final dos anos 60, como esforço de guerra americano, em caso de uma guerra, efetivamente, teria para prover comunicação. O WWW é um protocolo que foi desenvolvido em cima da rede, dos protocolos da rede, para popularizar e transformar as páginas web e tudo isso que nós temos hoje de maneira muito mais eficiente. E essa é a primeira página e também o primeiro navegador que foi desenvolvido lá no CERN, lá no início dos anos 90. Tá legal? Outra tecnologia que pode ter um impacto muito grande. O CERN, o LHC, trabalha com feixes
prótons que são muito próximos da velocidade da luz. Então, o fator gama dele é basicamente 7.000. Quem entende um pouquinho de relatividade, quem estudou um pouco de física, que sabe lá da relatividade do Einstein, que você tem um fator gama que diz o quão próximo da velocidade da luz uma partícula está, esse número talvez para algumas pessoas possa não significar muita coisa, mas é em torno de 7.000. É um fator gama bastante alto. Tá? Então, havia necessidade de fazer o controle desse feixe dentro do acelerador de campos magnéticos muito intensos, e seria praticamente impossível fazer isso com tecnologia normal de cabos de cobre, por exemplo. Então, houve necessidade de desenvolver tecnologias de supercondutoras, e este é um cabo, esse é um dos filamentos, né, do cabo de supercondutor, usando nióbio e titânio, que consegue produzir um campo de 8,3 Tesla. Eu não vou ficar muito nesses números, mas eu só vou dizer um pouquinho para vocês. Quem lá do ensino médio, a gente já sabia que quando você tem duas correntes num cabo, num fio elétrico, eles se repelem. Você cria um campo magnético, se eles estão em sentido contrário, há uma força de repulsão. A corrente que passa pelos filamentos para produzir o campo, esse campo de 8,3 Tesla, para fazer com que o próton ele consiga fazer essa curva nos 28 quilômetros, é uma corrente de 11.800 amperes e que produz uma força de repulsão entre os dois, para produzir um dipolo aqui, um campo, nesse sentido, para que o próton faça essa curva. Você tem dois dispositivos que têm corrente em sentido contrário, que produz uma força de repulsão entre esses dois elementos. Essa força é cerca de 400 toneladas por metro. Né? Então, é algo realmente impressionante, e é daí que vem a necessidade de você ter cada elemento desse de magnético do LHC é formado por, não sei se vocês estão vendo meu cursor aí, mas você tem aqui esse dispositivo aqui, e isso são placas de aço não magnético que tem o papel de segurar toda essa estrutura ali junto, porque senão isso simplesmente, essa força de repulsão é tão gigantesca que isso iria explodir. E só era possível fazer esses campos com cabos supercondutores, e o CERN desenvolveu essa tecnologia. E onde isso pode ser usado hoje? Transporte, hoje está se tornando cada vez mais viável, trens de levitação magnética, e na medicina você tem a ressonância magnética, a gente sabe quanto mais intenso o campo magnético, mais melhor você pode ter os seus exames, e isso tem um impacto também na vida das pessoas no dia a dia. Tá legal? Bom, outra tecnologia desenvolvida pelo CERN são na parte de aplicações médicas. O CERN hoje tem uma divisão de aplicações médicas que a cada ano que passa ganha mais importância. Eu chamo vocês para dar uma olhada nas páginas. Vocês têm várias tecnologias que estão sendo desenvolvidas. Inclusive o CERN tem muita colaboração também com o pessoal do Sirius, nessa parte de desenvolvimento de chips de tomada de dados, detetores e tudo isso. Isso é um raio-x colorido e tridimensional. Então, vocês imaginam qual é o impacto que isso tem para diagnósticos avançados em medicina que a gente pode ter. Mas não só na parte de diagnóstico, mas também na parte de tratamento. Isso é uma nova tecnologia para radioterapia. Na verdade, não é radioterapia, seria mais protonterapia, em que você, em vez de você ter raio de forças ativas, tem um feixe de prótons, e esse sistema de magnéticos consegue dirigir o próton para o câncer com uma precisão métrica. Desde causar um certo desconforto ao paciente, girar o paciente, tem um sistema que você direciona os prótons para o tumor que você está, com uma precisão muito maior,
com muito menos impacto para o paciente e com muito maior eficiência. Tá legal? Deixa eu ver que eu acho que já estou um pouquinho atrasado. Vamos passar para o próximo. Aqui. E, surpreendentemente, o CERN também está no espaço. Eu não vou mostrar aqui para vocês o AMS, que é um satélite que tem participação do CERN, que é na busca de matéria escura. Mas eu acho que isso aqui, no fundo, é mais chamativo e tem uma linguagem mais próxima das pessoas, que é o CERN está participando desse esforço, que a gente sabe que agora tem a humanidade se lançou em destino a Marte. O problema é que nós estamos lá fora do campo magnético da Terra. E não é uma viagem de 3 dias até a Lua. É uma viagem de basicamente 2 anos, entre ida, permanência lá, e a janela de volta. E nesses 2 anos, os astronautas estarão sendo bombardeados por radiações muito perigosas. E certamente isso teria um impacto muito danoso para eles. Então o CERN foi convidado, na verdade a Agência Espacial Europeia, e está desenvolvendo um sistema, estudos, né, de usar a tecnologia de magnetos do CERN, que é a melhor tecnologia do mundo para isso, para tentar desenvolver um sistema de proteção em torno de uma eventual nave que possa produzir um campo magnético que vai fazer uma proteção, desviar os prótons do vento solar, do Sol, e que possa fazer com que esses astronautas sejam devidamente protegidos da radiação, ao invés de usar, por exemplo, a tecnologia que possa... Uma das ideias é um submarino ao contrário, né? Então, você colocaria bolsas de água excelente, uma excelente blindagem para prótons vindo do Sol, mas você aí teria muitas toneladas, apesar de você ter que levar água para os astronautas, mas é uma tecnologia que pode se mostrar mais viável no sentido de proteção contra a radiação do que usar outros mecanismos de proteção passiva. Tá legal? Bom, e concluindo, alguma coisa que parece estranho, sim, o CERN também tem arte, né? Tem uma divisão, tá? Do CERN, tem um conselho cultural, com um conselho de assessoramento, Advisory Committee, e que agora, em 2022, em maio de 2022, esse projeto, Arts at CERN, quer dizer, Artes no CERN, comemorou 10 anos, então eu também convido vocês a entrarem. Tem uma galeria e tem várias informações sobre os artistas que expõem e tem esse esforço também. Na verdade, tem mais do que isso, tá? Você tem aqui uma página que eu coloquei para vocês, o impacto do que o CERN faz, de tudo, da tecnologia, do conhecimento que faz para a sociedade. Tá legal? Então, vamos falar agora, vou tentar acelerar um pouquinho, sobre o futuro. Bom, antes de falar sobre o futuro, o que está sendo pensado para esse futuro da física de partículas, do futuro do CERN, eu estou mostrando para vocês aqui, eu falei para vocês lá atrás, em que a escala de tempo dessas iniciativas, desses projetos, é uma escala bastante longa. A gente vê aqui, olha, o LEP, que era o acelerador que funcionava no mesmo túnel que hoje funciona no LHC. Ele começou a ser projetado lá um pouco depois de 1975, tomou dados até próximo de 2000. Tá? Ele começou a tomar dados efetivamente em 89, 90, e aí foram basicamente 10 anos de tomada de dados. O LHC, ele começou a ser proposto, começou os estudos de simulação, de proposta de desenvolvimento de opções de tecnologia de aceleração, detetores, porque é um conjunto que tem que trabalhar junto, desculpa a redundância, em 1985, e a construção dele ele começou em 2000, a construção efetiva, começou a tomar dado em 2010, tem agora uma nova fase, que é o raio luminoso, o Super LHC, que estava previsto originalmente para tomar dados até cerca de 2030, mas isso já foi atualizado e a gente deve ir até para 2038, final de 2038. Então, veja a escala. O LHC, no fundo, a gente não pode deixar de considerar que esse Super LHC, no fundo, é um LHC 2.0, digamos assim, começou em 85, ao seu planejamento, e vai até 2040, basicamente, 2038, e devido à pandemia, houve atrasos,
e que pode ser que ainda seja postergado um pouquinho mais. E aí, o que eu estou dizendo para o futuro? Então, já está sendo planejado o chamado FCC, que é o Future Circular Collider, que já começou os estudos dele ali em cerca de 2013, 2000 e pouco, mais ou menos nessa fase. Está sendo feito vários estudos de propostas de estudar diferentes tecnologias para você permitir a construção da próxima geração e que prevê-se que ele vai tomar dados até 2057, 2008. Eu imagino que isso vai, assim como o LHC, o esquema do LHC foi postergado basicamente mais de 5 anos, o FCC também, que é um projeto futuro que ainda tem muita coisa a ser decidido, acordos e tecnologias para ser desenvolvida, porque simplesmente a gente vai mudar de escala. Isso aqui, eu falei para vocês que cada acelerador em geral costuma ser um injetor. Ele prepara a partícula para que o próximo acelerador aceite as partículas com aquela energia. E isso aqui, esse que está escrito LHC aqui, é o acelerador de 28 km, 27 km, tá legal? E ele vai receber as partículas de todo aquele complexo de aceleradores, que começa desde o hidrogênio, uma garrafinha de hidrogênio, você tira o elétron, você acelera ele inicialmente, vai assim, uma cascata, uma cadeia de aceleradores, vai chegar no LHC e ele vai injetar no FCC, que vai ter nada mais, nada menos que 100 quilômetros, tá? E ainda não se decidiu, não bateu o martelo sobre o qual vai ser a proposta final, mas é algo entre 90 e 100 quilômetros de comprimento que vai funcionar também no CERN, se tudo der certo, vai acelerar os prótons a uma energia, na verdade não vão ser prótons, ele vai ter várias etapas, ele vai começar como um acelerador de elétrons e pósitrons, depois, núcleos, e chegar depois com próton-próton, ou até mesmo núcleos mais pesados. Então, aqui, só para ter uma ideia, ele deve funcionar com a energia de 100 trilhões de eletronvolts, lembrando que o LHC trabalha hoje com 14 trilhões de eletronvolts, um campo magnético que, para o LHC, o campo necessário para fazer com que esse próton faça curva, no LHC era 8,3 Tesla, e no FCC deve ser alguma coisa em torno de 16 Tesla. Isso é um campo muito intenso e que vai ter que ter tecnologias muito inovadoras para fazer com que isso funcione. Tá legal? Bom, eu acho que eu dei um panorama geral sobre o que é o CERN. E, para finalizar, o CERN, eu acho que eu estou um pouquinho, mas vou deixar espaço para perguntas. O CERN foi criado, na verdade, lá nos anos, final dos anos, a iniciativa nos anos 40, nos anos 50, para unir cientistas, evitar fuga de cérebros, porque a Europa estava enfrentando um problema sério de migração de cérebros para os Estados Unidos, e promover o desenvolvimento tendo a paz como um motor, como um estímulo. Tá? Só que isso, lógico, através da física, mas ao longo dessas décadas, ele se transformou em algo muito maior do que isso. Hoje o CERN é uma organização gigante, o CERN tem assento, ele não tem voto, mas ele tem uma cadeira na ONU. O CERN é uma organização internacional no sentido mais amplo da palavra, assim como você tem a Organização Mundial do Trabalho, da cultura e tudo isso, da saúde, só que tem com um propósito muito específico, que é a parte da ciência, ou seja, da física, mas que tem participação muito maior do que isso. Hoje, o CERN continua sendo o foco principal da sua pesquisa, é a física de alta energia, mas hoje ele sequer é um laboratório, você tentar verificar qual o impacto e a participação de pessoas, não é só físicos. Engenharia tem um lado, quer dizer, é um aspecto fundamental. Não chegaríamos onde chegamos hoje, eu estou me colocando nesse esforço, com um pouco de falta com um pouco de pretensão, mas sem engenheiros, mas também de químicos. O CERN hoje, todos os experimentos do CERN estão passando por uma pressão, porque esses detetores, nós temos muitos detetores chamados de estado sólido, que usa silício, ou usa outras tecnologias, mas boa parte desses detetores
usa gases, e são gases muito danosos, que causam um problema de efeito estufa, de impacto climático. Devido à regulamentação, tanto da Suíça em si, como da Europa como um todo, que estão cada vez ficando muito mais rigorosos, essa regulamentação, o CERN está passando por está implementando, não está, já foi implementado, mas ainda não chegou a uma solução, e isso tem espaço para muitos anos de pesquisa, de desenvolvimento de novas misturas de gases que possa, ao mesmo tempo, oferecer a mesma eficiência que nós temos em outros gases, como o isobutano, que é um gás perigoso, mas que seja ambientalmente correto. Então, tem muito espaço para químicos. Sociólogos, o CERN, ele conseguiu, ao longo dessas décadas, criar um ecossistema, vamos usar essa palavra, que é motivo de pesquisa na parte de sociologia. Arte também. Ao longo dessas décadas, ele promoveu esse trabalho de cientistas de várias partes do mundo. Tá? Vejamos aqui, olha, nós temos inimigos tradicionais, Índia e Paquistão, Rússia. A Rússia fez, que na época era a União Soviética, a Rússia entrou para o CERN como país, ele não é país membro, é um membro associado, desde os anos 60. E desde então, no auge da Guerra Fria, você tinha americanos e russos trabalhando juntos. Hoje tem o Irã, aqui eu não coloquei os países que têm acordos de cooperação. Aqui são países que têm um status membro associado, tá? Ou estágio de pré-membro, digamos assim. Em cinza mais escuro um pouquinho, você tem todos os países que têm participação nos experimentos em si. Você tem Iraque, Irã, Kuwait, Kuwait está aqui, desculpe, mas você tem vários, Síria, Líbano, Israel é país membro desde 2014, é um país membro do CERN. Então, nessas décadas todas, o CERN conseguiu colocar todas essas pessoas, cientistas de todas essas partes do mundo, trabalhando juntos, e em paz, e sem se preocupar com as questões externas. Mas estamos vivendo tempos complicados. E aqui eu vou pedir para vocês uma licença, porque até aqui eu falei basicamente de fatos históricos, documentados e tudo. A partir de aqui, eu vou me dar a liberdade de expor um pouco de opinião. Então, essa é a minha opinião, que é baseado no que eu tenho observado nesses anos todos no CERN. Então, e algo que está acontecendo neste momento no CERN é algo bastante triste. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que durante o auge da Guerra Fria, todas essas pessoas trabalharam juntos. O CERN, em momentos muito críticos, muito terríveis do ponto de vista humanitário, a Guerra dos Balcãs, por exemplo, foi algo... Eu estava lá nesse período. Foi algo muito triste, o genocídio que aconteceu. Não quero dizer que as pessoas não devam se manifestar, se engajar em uma série de coisas, mas o espaço que foi destinado, foi criado como esforço de paz, isso tinha sido preservado. E agora, recentemente, nessa nova fase da Guerra Fria, que em alguns lugares ela não está tão fria mais, está bastante quente, que foi a invasão da Ucrânia pela Rússia, não estou aqui absolutamente defendendo nem Rússia e nem Ucrânia, seus governos, mas eu tenho amigos ucranianos, eu tenho amigos russos, e isso está impactando porque recentemente o CERN tomou a iniciativa de suspender a Rússia, e o CNS teve uma reunião em que iria suspender a publicação de artigos com o nome de russos. Veja bem, numa colaboração como essa, um artigo demora mais de um ano. Depois de ele ter sido finalizado no seu subgrupo, ele passa por um processo de revisão, de certificação, validação, passa para a colaboração como um todo. Até o momento que ele é publicado, é um processo que demora cerca de um ano. E o CERN, o CNS, e os outros experimentos também, o CNS não foi único nisso, suspendeu a submissão de artigos para publicação, que são artigos baseados numa contribuição passada, por causa da questão da guerra na Ucrânia. Veja, estou reforçando isso. Eu não sou a guerra, qualquer uma delas viola
direitos civis, viola direitos humanos. Eu acho que não existe guerra boa. Então, e hoje, agora, quinta-feira agora, tomou uma nova decisão que o CERN vai suspender até 2024, vence alguns acordos com a Rússia, e o CERN vai cessar a colaboração com a Rússia. E aí eu fico preocupado com os nossos colegas russos, que estão que tem uma colaboração. Se hoje a Rússia falar, eu me retiro do CERN imediatamente, o LHC para. Não, os experimentos param, porque há uma certa dependência. Eu reforço o aspecto de que não estou fechando os olhos para a questão humanitária. Isso é uma coisa que é deplorável, mas eu estou verificando o nosso espaço de preservação da cooperação entre as pessoas. E eu estou com medo das consequências que isso pode gerar. Uma das consequências que pode ser bastante previsível, não surpreendente, é o fato de que a China está investindo muito pesado em física de partículas, em aceleradores. A China tem a pretensão de construir um acelerador próprio. O problema é que a gente está numa escala que um país sozinho não é questão do dinheiro. O dinheiro basta ter vontade política. Nós temos a estação orbital que custou 70 bilhões de dólares. Nós tivemos um projeto espacial americano que custou bilhões de dólares. Tendo vontade política, você consegue o dinheiro. Mas as pessoas não é tão simples. E eu tenho medo para as gerações futuras que trabalham nessa área sobre qual é a consequência dessa postura de você quebrar a história, quebrar um espírito de paz, de ciência pela paz que nós tivemos durante tantas décadas, e agora isso pode mudar. Até porque eu falei isso na reunião do conselho do comitê que dirige o CMS. Podemos criar uma situação que no futuro nós seremos obrigados a tomar uma decisão semelhante quando eventualmente houver outro tipo de invasão. Então, eu peço desculpas pela liberdade de ter falado sobre este assunto em particular, mas eu acho que nós estamos vivendo um momento muito complicado no sentido de internalizar um problema gravíssimo, de humanitariamente muito, muito ruim, mas eu tenho bastante medo do que isso pode acontecer em breve. Ok, eu acho que foi bastante rápido. Eu peço desculpas por eventuais opiniões. Essa última parte é uma opinião, tá? Então, mas eu acho que eu queria justificar o fato de que eu escolhi como título para essa palestra CERN, uma organização que promove a paz através da física. Mas o objetivo principal sempre foi e deveria continuar sendo trazer as pessoas, porque pelo menos um ambiente nós termos condições de conversarmos com os nossos inimigos lá fora. Lembrando que hoje o CERN tem o CERN Council, que é o que dirige a organização. Ela é formada basicamente por diplomatas, não mais. Os físicos são minoria lá dentro. Não estou dizendo que é ruim a diplomacia, ao contrário. Mas a visão que um diplomata e um físico que criou-se dentro do CERN, acho que a visão é um pouco diferente. Agradeço o espaço. Eu espero que eu tenha, pelo menos um pouquinho, ter mostrado para vocês o que é o CERN. Tem muito mais tecnologias do que eu mostrei aqui, mas eu acho que, principalmente a parte da aplicação em câncer, tratamento de câncer, diagnóstico, aquela parte que vai impactar a qualidade direta da vida das pessoas. Essa é a nossa missão, a ciência. Enquanto a ciência está restrita aos laboratórios, tudo bem, eu como físico fico feliz com isso, mas quando você percebe que um subproduto do seu trabalho, não, eu estou sendo pretencioso aqui, tá bom? Mas do CERN eu como membro dos experimentos do CERN, não que eu em si, mas quando isso tem um impacto na vida das pessoas, que melhora a qualidade de vida das pessoas, isso traz uma satisfação que é gratificante. Muito obrigado pelo espaço e estou aberto às perguntas de vocês. Obrigada, professor Luiz Mundinho. Eu acho que vai muito além de uma opinião pessoal, né? É o que realmente os impactos de uma guerra traz, né?
para essa visão que o senhor deu hoje da ciência e propriamente dita do CERN. Então, eu acho que não foi total uma opinião pessoal, né? Acho que é uma realidade do que está acontecendo. E acho muito interessante a gente ver esse lado, né, de como uma guerra, que teoricamente não nos afeta diretamente, né, está afetando na ciência e, consequentemente, mundialmente. Né? A gente sabe que afeta, de fato, a economia, tudo gira em torno da economia, né, do dinheiro no mundo, mas a gente não tem ideia desse impacto na ciência. E quando a gente olha todos esses braços do CERN, né, como um polvo, eu diria assim, uma analogia se vocês me permitem fazer, com o CERN, eu olho hoje como um polvo da ciência, né, que tem vários braços e esses membros, cada um atuando num segmento. E Exatamente. esse impacto é enorme, né? Porque não é só na física, então é em todos esses setores que o senhor citou. Então, agradeço por essa visão mundial assim que você trouxe do impacto não só da guerra, mas se um membro, né, ou uma etnia sai, né, para de colaborar, né, o quanto isso pode ser danoso para a ciência. Então, acho que E é um... o que causa uma grande tristeza é que nós temos. Eu tive um grande amigo, ele era russo-ucraniano, ele nasceu na Ucrânia, mas de família russa, mas isso foi fora do ambiente do CERN. Mas no ambiente do CERN nós temos colegas, e isso está causando um impacto. O que está sendo condenado não é apenas o governo que tomou a decisão eu não vou entrar no mérito, tomou a decisão de invadir, seja ela motivada por uma pressão do outro governo ou não, mas são as pessoas, são os nossos colegas físicos que estão lá dentro que estão sendo impactados. E está se criando uma xenofobia contra este ou aquele, essa ou aquele povo. Então, isso é muito triste. Você começa a olhar com outros olhos, não para o pesquisador, né? Mas ele é russo, ele é ucraniano, então começa uma xenofobia. Pra vocês terem uma ideia, no grupo de Lyon, nós temos um caso esse caso chegou particularmente a nós para saber se nós tínhamos como resolver o problema. Um estudante excelente, sabe, assim, top, que ele é russo, e ele tinha ido para fazer o doutorado na França, e ele foi cortado. Ele simplesmente foi cortado, porque não podia aceitar um estudante russo. Pois é. Tá. Olha o impacto na vida dessa pessoa, o impacto na ciência, é uma onda, né? É um ciclo vicioso que se começa aí de impactos, né? Certamente. Impactos danosos. Bom, Alan, você quer fazer algum comentário? Se o senhor quiser fazer algum comentário antes de eu abrir para as perguntas, eu recebi algumas perguntas no particular. Não sei se o pessoal se animou de botar no bate-papo, mas eu tenho, acho que, umas 3 perguntas aqui para ler no particular. Bom, primeiro agradecer a Mônica, né, pelo suporte em Libras, muito bom. Isso torna bastante inclusiva a nossa proposta, né? É isso que eu tenho dito. Agradecer ao meu amigo Budin, muito bom esse esclarecimento sobre o CERN. Todo mundo fala no CERN, mas às vezes não sabe exatamente o que é, para que serve, né? E o papel, isso é uma pergunta que eu vou fazer, que eu vou reservar o direito de fazer daqui a pouco, né? E dizer que isso impacta bastante as nossas vidas, quando principalmente você se abre, né, falando sobre a questão do envolvimento da ciência de uma forma não espontânea, né, numa guerra que é como até a André falou, ninguém tem nada com isso, né? E a gente é levado a essa situação. Então, bacana, gostei muito do seu pronunciamento e, de uma certa forma, sensibiliza as pessoas sobre o problema
que a gente está vivendo, né? Que vai além do problema humanitário. É um problema que pode ocasionar um apagão fantástico na ciência, né? Bom, e aí eu vou fazer minha pergunta. E aí eu retomo ao tema sobre a UERJ, né? Como é que a UERJ, especificamente, ela está inserida nesse projeto do CERN, né? Quais são as contribuições que a gente tem dado, que a gente pode dar, o que o futuro apresenta para a gente, né? Especificamente o Instituto de Física. É só o Instituto de Física da UERJ que está inserido no CERN, ou você tem outras unidades da UERJ inseridas nisso? Por favor. Ok. Como eu falei para vocês, o CERN, o LHC, é um acelerador que tem 4 experimentos. Tá? Desses 4 experimentos, temos brasileiros envolvidos em todos os 4. Então, nós temos basicamente o pessoal do CBPF e da Universidade Federal, da UFRJ, envolvido com a maior parte da UFRJ envolvido com o LHCb. Temos uma física e alguns engenheiros, e o pessoal da COP, da Federal, envolvido com o Atlas, assim como tem um pesquisador do Instituto do IPRJ de Friburgo, que é da UERJ, que também está envolvido com o Atlas, e a Márcia Begali, do nosso departamento, que também está no Atlas. Tá? Do CBPF, nós temos um grupo que está no LHCb e tem um grupo que está no CMS, e nós entramos juntos, depois, por uma questão, não foi nem questão política, mas foi mais uma questão de estratégia, o grupo se dividiu do ponto de vista interno do CBPF, 2 grupos independentes, mas que continuam colaborando muito estreitamente, o CBPF e nós. No CMS também tem o pessoal de São Paulo. Agora, a UERJ em si, ela se insere nesses 4 experimentos como um grupo que tem uma participação bastante importante. Eu, particularmente, me sinto bastante orgulhoso da nossa participação. Em termos de número, nós somos o maior grupo brasileiro em todos os 4 experimentos do LHC. E do ponto de vista de colaboração em si, de contribuição para o experimento, nós iniciamos a nossa contribuição, a nossa colaboração no CERN em 2008, trabalhando num detetor, que era chamado Castor, que era um calorímetro, um detetor de propósito bem específico. Eu, quando fui para o CERN, eu fiquei lá de 2011 até 2013. Eu fui para trabalhar no Castor e eu migrei e iniciei um projeto junto com um grupo italiano, e basicamente um grupo italiano, americano e belga, que era o desenvolvimento de um detetor, que é o PPS, que é o Proton Precision Proton Spectrometer, o espectrômetro de próton de alta precisão, que funciona ele toma dados a 200 metros do CMS, do ponto onde tem a colisão. Você tem a colisão dos prótons, você tem um próton sendo espalhado num ângulo muito pequeno, em torno de 140 microradianos, e a 200 metros de distância ele se afasta do feixe ali 2 a 10 milímetros. Então, eu comecei, depois tivemos colegas do CBPF, que foi a professora Maria Helena, e depois nós tivemos outros membros do grupo, e teve um determinado momento que quase boa parte do grupo estava trabalhando nesse projeto PPS. Esse projeto não estava destinado a tomar dados agora a partir de 2021. Então, nós tínhamos um prazo para tomar dados devido à tecnologia que tinha. Então, nós iríamos parar agora no chamado Run 3. Então, o grupo teve uma participação muito importante do ponto de vista de, principalmente a parte de designação dos parâmetros, determinação através de simulação dos parâmetros para projetar e construir o detetor. Em 2015, tomamos a decisão. Em 2018, parte do grupo migrou para um dos detetores, que é um dos principais detetores do CMS, que é câmaras chamadas RPC, que é Resistive Plate Chamber, que ela basicamente detecta os muons, que está na parte mais externa. E nosso grupo tem tido também nesse subdetetor, que é o RPC, uma participação que também dá muito orgulho. Nós já tivemos vários, agora nesse ano, nós tivemos um estudante nosso de doutorado da UERJ sendo premiado
recebendo um prêmio pela dedicação. E veja bem, nós somos mais de 3.400 pesquisadores físicos, e é escolhido cerca de 20 a cada ano. E nós tivemos um aluno nosso, que é o aluno do professor Sandro e Santoro, que recebeu uma premiação por sua dedicação lá no CERN. Lembrando que esses alunos eles foram para o CERN com bolsa da CapSprint, mas o desempenho deles foi tão excepcional que o CERN, quer dizer, o CMS, o grupo do RPC, falou, não, precisamos mantê-los aqui, os dois, e pagou para uma bolsa, complementação de bolsa, que a bolsa acabou, foi uma bolsa de 1 ano, de sanduíche, e pagou para eles ficarem mais 1 ano lá, devido à importância que eles adquiriram dentro do projeto. E não é um grupo pequeno, é um grupo grande. Então, veja bem, nós poderíamos fazer muito mais. Nós temos capacidade de fazer muito mais, o problema é que nós não temos laboratório. As tecnologias que a gente envolve nisso é uma tecnologia que a gente consegue trabalhar um pouquinho com detetores a gás, que é uma tecnologia mais estabelecida. Mas em outras tecnologias nós temos dificuldade devido às limitações dos laboratórios que temos. Mas, mesmo assim, dentro das nossas limitações, a gente tem feito um trabalho bastante interessante nesse grupo. Inclusive, o coordenador do projeto me avisou agora recentemente, falou, olha, o grupo de vocês, eu posso até, não cabe muito dar um forward uma mensagem de alguém que mandou mensagem privada, mas eu vou organizar uma visita dele, ele quer vir na UERJ para mostrar a importância do grupo para o projeto. Então, isso vai bater no teu colo ainda. Então, ou seja, a participação da UERJ é um motivo de orgulho. Lembrando que nós poderíamos fazer mais se nós tivéssemos um apoio maior também. Temos potencial para fazer mais. Obrigado, professor. Está vendo como não ter orgulho disso, né? A gente ter um grupo da UERJ com uma penetração tão grande, né? E o Instituto de Física. Deixa eu só dar uma informação mais complementar. Desculpa tomar seu tempo aí, só eu Claro. cortar você. Mas lembrando que eu falei lá atrás que dos 258 grupos da UERJ, em termos de número de pessoas nos artigos de autores, o tamanho do grupo, daqueles que estão habilitados a estarem na lista de publicação, nós somos o 21º. Se tirar o CERN, que o CERN é imbatível e não é uma instituição de pesquisa, tirar o CERN, o DES e o Fermilab, que são os 3 grandes laboratórios, nós somos o 18º, 19º em termos de tamanho. Mas o CMS tem um sistema que contabiliza o quanto que cada um trabalhou naquela parte que vai servir para todo mundo. A nossa análise, que vai lá, a nossa análise de dados, a nossa pesquisa, isso você faz, é tua obrigação, você não vai ganhar prêmio por isso. Mas fazer um detetor daquele tamanho funcionar, as pessoas precisam trabalhar efetivamente. Você precisa fazer plantão no controle de qualidade dos dados, você precisa desenvolver sistemas, você precisa manter os sistemas, construir sistemas novos. E, então, isso dá um número que eles contabilizam como sendo o meses equivalente de trabalho ao longo do ano. Quando a gente coloca isso, a UERJ passa a ser o 11º grupo. Então, a gente sai de 21º e a gente vai para 11º. Então, e esse ano nós novamente conseguimos cumprir 25% além da cota que nos cabia. Então, nesse ponto, e eu preciso aqui fazer um agradecimento ao CapSprint, tá? O CapSprint realmente é o que permitiu que a gente passasse por esse período complicado de falta de recursos financeiros para a pesquisa do Brasil e nos seguramos um pouquinho e permitiu que o grupo tivesse... isso é um número bem objetivo, né? A gente sai de 21º para 11º. Então, em termos de contribuição efetiva, de trabalho lá para o setor. Legal. Quero que você saiba que o Instituto de Física, eu, principalmente, eu sou um grande incentivador desse trabalho de vocês, né? E tenho demonstrado isso, inclusive. Eu gosto muito disso. Agradecer também a professora Andréia aí, que está conduzindo aí hoje, né? A equipe como um todo, a Laís, o Danilo. Agradecer a presença dos que aqui estiveram presentes, claro, assistindo a palestra, se beneficiando das palavras aqui do Mundinho e dizer que amanhã tem mais. Acho que a Andréia agora vai conduzir as perguntas, né, Andréia? Sim. Então tá bom. Vou botar e vou ficar só ouvindo aqui as perguntas e as respostas.
Não, fica tranquilo. Alan pode interromper a gente quando ele quiser, né, Mundinho? Certamente. Calma que você vai ter muito trabalho, né? Você já viu que tem visitas chegando aí, ó. Eu queria já deixar de pronta aqui, Mundinho, se você puder, depois eu posso até deixar por escrito no canal também do YouTube, é, pesquisadores, alunos, né, docentes ou discentes que quiserem trabalhar com vocês, se envolver nas pesquisas de vocês diretamente ligadas ao CERN, quem procurar, qual é o departamento do Instituto de Física, né, que está envolvido nisso, ou quais departamentos, só para poder direcionar, por favor, os alunos ou os pesquisadores interessados de outras instituições também. Ok, bom, a gente está ali para quem conhece a nomenclatura oficial do departamento do Instituto, nós somos o departamento 4, que na verdade é o departamento de Física Nuclear e Altas Energias. Então, o modo normal, principalmente para alunos, e depois eu vou falar para pesquisadores, para alunos entrar num projeto como esse, ele vem através, pode se iniciar com iniciação científica, apesar que a iniciação científica na nossa área, a complexidade do acelerador nos impede de trazer diretamente um aluno para trabalhar. Então, a gente passa toda a iniciação científica e, às vezes, até o mestrado, treinando o aluno e na física envolvido nisso, nas ferramentas e tudo. Em geral, ele entra como um estudante de doutorado e aí ele entra, procura um orientador e é apresentado um projeto, né, junto com o orientador define um projeto de análise de dados, de pesquisa em física, e aí ele vai se engajar desse esforço. Para pesquisadores, o que costuma dizer eu sou chefe do grupo, então me procurar, a gente vai verificar qual é a especialidade da pessoa, tem várias áreas, e isso para trabalhar especificamente como membro do grupo. Existe outra maneira de contribuição também. Tá? Então, como membro do grupo, me procurar, e não só a mim, mas você tem, veja, tem o Atos, tem vários experimentos, mas nós estamos, eu, claro, vou puxar a sardinha para o Claro. a brasa para minha sardinha. Isso aí. Então, procurar a gente, eu estou ali na sala 3016A, do bloco A, né? E aí a gente verifica o que pode ser feito. É claro que é um processo longo para integração e até o momento de você realmente estar trabalhando efetivamente em alguma pesquisa, no caso, mas existe espaço para isso. Além disso, nós podemos servir também como abrir canais. Às vezes tem um outro grupo no CERN que está precisando, agora, por exemplo, engenheiros químicos, existe espaço. É claro que o engenheiro, apesar de nós termos engenheiro que trabalha vinculado ao grupo, mas eles podem nos procurar e a gente verifica, mas aí eu vou servir apenas como, não só com eu, mas como outros membros do grupo também, vai servir como facilitador de uma colaboração. Então, veja, para o pesquisador existe a colaboração direta como membro do grupo, e aí tem um processo longo de integração, e tem a possibilidade de a gente servir como facilitador de um contato com o CERN. Usando nossos contatos internos, a gente pode facilitar essa colaboração. Ok. Muito obrigada, Mundinho. Depois eu disponibilizo o e-mail, né, do professor Mundinho, se ele autorizar, claro. Não, claro. Coloco na página do YouTube para quem quiser acessar, né, e posteriormente for assistir também. Bom, eu vou passar para as perguntas. Uma das perguntas foi se existe um grupo de pesquisa próprio para os impactos ambientais do CERN. Acho que por causa da questão que o senhor falou dos impactos ambientais, né, da preocupação da parte ambiental, se existe um grupo específico que cuida disso, né, que está sempre regulamentando. Olha, dentro dos grupos de física tem as pessoas, nós temos inclusive um estudante que está envolvido no chamado desenvolvimento do ecogás, que é os gases ecológicos. Além disso, o próprio CERN tem órgãos de controle, aí não é tanto mais de pesquisa, mas é mais de controle ambiental, porque o CERN, a regulamentação europeia e suíça é muito rigorosa. Então, o CERN tem o tempo todo está mostrando que o impacto, principalmente em termos de radiação, que está tudo sob controle e tudo. Então, veja bem, nós temos
os grupos, inserido dentro dos grupos que trabalham nos subdetetores, e o RPC, que é um detetor a gás, e nós temos um membro e no CERN tem um grupo maior inserido nesse subdetetor. Então, assim, um grupo separado de pesquisa unicamente nessa parte, eu não tenho conhecimento que exista. É provável que o CERN, como está estimulando muito, eu seria capaz de apostar que sim. Agora, inserido nos grupos de física, você tem um estudante ou um pesquisador que se dedica mais a essa área. No nosso departamento, nós temos um estudante e temos o professor Hélio Nojima, que também ele começou a trabalhar nessa parte. Aí veio a pandemia, atrapalhou um pouco, mas o Hélio Nojima é um especialista em detetores a gás, então, mas tem essa vertente de tentar ajudar o desenvolvimento dos gases ecológicos. Agora, o impacto ambiental é algo muito mais amplo. Então, existe sim grupos dentro do CERN que faz toda essa parte de controle ambiental e provavelmente deve ter algum grupo de pesquisa também, porque, como eu disse, é um esforço muito grande para minimizar o impacto ambiental dos gases que lá tem. É interessante ver nesse lado que existem pesquisas que corroboram com a própria instituição, né? Então, ao mesmo tempo que se faz uma pesquisa do impacto dos gases, por exemplo, já há pesquisas que procuram gases mais ecológicos para utilizar ali e posteriormente provavelmente vem para a sociedade, né? Mais à frente. Exatamente. A RPC, por exemplo, é um detetor de uma tecnologia muito simples e eles podem funcionar. Existe um esforço dentro do CERN, dentro do próprio grupo do CMS, de aplicação disso, tanto na medicina como controle de fronteiras. Você consegue fazer um raio-x, mas não é um raio-x, na verdade, você usa outros tipos de partículas com RPC para você passar um caminhão numa fronteira. Você não vai tirar tudo do caminhão, então você tem como, e tem uma proposta muito interessante que envolve RPCs, mas aí tem a questão dos gases. E aí você vai ter algo que se você transporta um detetor, você diminui naturalmente o controle sobre eventual vazamento. Então, tem projetos bastante interessantes nessa área de usar detetores a gás, que são detetores baratos, vamos dizer assim, não, mas que têm aplicações diretas na sociedade. É interessante pensar na área de radiação ionizante também, né? Toda a parte de proteção radiológica, né? Tudo isso tem que ser muito controlado, né? Muito bem controlado. E interessante que o senhor falou da parte do controle da qualidade, né? Porque quando a gente pensa numa instituição, seja num laboratório ou seja numa empresa, né? Tem que haver esse controle da qualidade, seja para qual área for, né? Então, isso é uma pergunta minha. Então, eu imagino que tenha um protocolo de controle da qualidade, que se faça um gerenciamento do controle da qualidade também, né? Não só de radiação, mas de outras áreas, eu acredito que sim. Eu mencionei o controle de qualidade que eu mencionei dos dados. Eu não sei se é exatamente isso que você quis dizer, porque quando eu falei sobre controle de qualidade agora há pouco, eu estava falando sobre o controle de qualidade dos dados, porque você tem que garantir que aqueles dados... Veja, nós temos um detetor que tem milhões de canais de eletrônica, da ordem de milhões. E você tem que controlar, eles são aquela famosa cebola com vários componentes, e cada componente desse, que é um subdetetor, tem seu grupo que tem que garantir que aqueles dados, quando combinado com os outros, é um dado de boa qualidade. E você faz plantões, enquanto o acelerador está tomando dados, acelerando partículas, o detetor está tomando dados, você tem tanto o controle que é feito lá ao vivo, na hora, como depois você tem um processo que passa por novos controles para garantir que aquele detetor estava funcionando bem, que não tinha um cabozinho, algum canal que estava com problema, para você garantir que, quando você publicar um resultado científico, aquele resultado foi obtido baseado em dados de boa qualidade. Então, e isso, em geral, a gente põe os estudantes para fazer isso. Então, uma ótima maneira de eles aprenderem. Com certeza, porque envolve a instrumentação e a análise de dados, né? Envolve tudo, na verdade, né? Então, cada grupo tem alguns estudantes ou alguns pesquisadores que desenvolvem todo o ambiente para controle de dados.
Então, tem os histograms, os gráficos padronizados e tudo aquilo que o estudante tem que olhar, e quando ele está de plantão, ele compara. É isso que está saindo do acelerador, é isso que eu esperava. Isso está ok ou não? Então, é basicamente assim que funciona. Tem também softwares que rodam automaticamente para estabelecer, para verificar se o que está saindo dali é o que está dentro do esperado. Não é só humano, né? Não. O volume de dados é gigantesco. Tem a parte humana, mas por trás disso, tem um ferramental computacional ali que é impressionante. Vou para a última pergunta que fizeram em relação a como é a passagem da tecnologia, né, desenvolvida lá dentro do CERN para a sociedade, né? Como ocorre essa transição de tecnologia? Se há reuniões estratégicas realizadas periodicamente para passar essa tecnologia, como é feito essa, né, a partir do momento em que vocês pesquisaram lá dentro, digamos, num grupo fechado, até chegar na sociedade? Olha, existem vários mecanismos. O CERN tem um escritório de promoção de divulgação da parte tecnológica, mas também os países membros. Veja, o Brasil estava fora e ainda está, porque o Brasil não é país membro. Aliás, eu fiquei de falar sobre isso, eu vou aproveitar, se você me permite. Tá. Depois, se me permite, eu vou esclarecer um pouquinho. Então, enquanto o Brasil, enquanto um país, vamos generalizar, enquanto o país não é membro oficial do CERN, ele não tem acesso às patentes desenvolvidas lá dentro. Então, tem aquelas que o CERN patenteia e ele, dependendo do impacto que tem, que é licenciado para todo mundo. Mas, a princípio, só tem acesso às patentes desenvolvidas no CERN os países membros que eles sustentaram, que eles financiaram o CERN. Então, e esses países, muitas vezes, são pesquisadores daquele país que participou do desenvolvimento da patente e ele leva isso para o seu país e, na verdade, muitas vezes é liberado dentro dessa limitação de ser país membro ou não. Muitas vezes o CERN... Adquirir o direito. Isso. Muitas vezes o CERN desenvolve uma tecnologia, mas com exceção dos cabos supercondutores, que foi montada uma indústria dentro do CERN, em geral o CERN desenvolve tecnologia e depois ele encomenda para uma indústria de um país membro, ele cede a tecnologia e pede, você fabrica isso para mim. Então, isso é um mecanismo de transferência de tecnologia também. Então, tem isso. E agora, quando o Brasil... Agora, se você me permite, não sei se eu respondi, que aí eu já vou partir para... Então, agora que o Brasil passa a ser membro associado, se passar, eu vou explicar o procedimento, tá? Então, o Brasil passa a ter, primeiro, a indústria brasileira passa a ter acesso aos contratos do CERN. Então, e ao ter acesso a contrato, a vender serviços, fabricar produtos e tudo, ele passa a ter acesso à tecnologia desenvolvida também. Então, essa é a contrapartida. E a experiência mostra que o que um país coloca de dinheiro, dólar, franco suíço, no CERN, no seu orçamento, ele recebe em troca muito mais na sua indústria, na impacto na tecnologia. Tá? E agora nós tivemos há pouco tempo atrás um workshop da Rede Nacional de Física de Alta Energia, então teve várias empresas que apresentaram vontade de participar desse esforço e ver, principalmente via o CNPEM, que já tem uma tradição da participação na indústria, então vai ser um canal bastante interessante. Agora, eu vou ter que particularizar um pouco, quer dizer, explicar um pouquinho a situação do Brasil ser membro ou não do CERN. Na verdade, o Brasil ainda não já foi divulgado como sendo, mas o que aconteceu? Teve um processo de muitos anos, décadas de negociação, parou, voltou, e aí foi negociado em maio de 2019, maio e junho, eu, inclusive, fui para o CERN para participar da comissão que recebeu o ministro, onde foi convencer o ministro Pontes de que era uma boa entrar para o CERN. A partir daí, ele voltou para o Brasil, fez toda uma série de estudos em propostas internos, e quando foi em agosto do ano passado, agosto ou setembro, teve uma reunião no Brasil em que foi apresentado toda a finalização desse estudo e aí foi dado o ok da parte brasileira. Uma semana depois, isso foi para o CERN Council,
que é o que governa o CERN. O CERN Council, logo na primeira reunião, aprovou a entrada, ou seja, aprovou o estabelecimento de negociações definitivas, porque depois de apresentar, olha, o Brasil tem potencial, tem capacidade, tem interesse de entrar para o CERN. Ok, então agora a gente vai negociar os termos do acordo, e aí é botar no papel. Tá? Aí, de setembro até março deste ano, foi botado no papel. Foi negociado ali, falou, ok, este é o acordo final. No dia 5 de março, o ministro foi e assinou esse documento. E foi dito que o Brasil era membro do CERN. Não, ainda não. Porque o que vai acontecer agora? O Ministério de Ciência e Tecnologia encaminha isso para o Ministério da Casa Civil. A Casa Civil vai formatar isso no formato de comunicação para o Congresso. Isso vai ter que passar pela Câmara, pelo Senado, votar e ser aprovado, porque é um acordo internacional, tem que passar pelo Senado, e aí isso volta para a Casa Civil e o presidente tem que assinar. E aí sim, fica oficial. E o Brasil tem até 5 de março do próximo ano para fazer isso, porque esse acordo tem prazo de 1 ano. Se não fizer até 5 de março, perde a validade. Aí tem que começar tudo de novo e provavelmente o CERN vai botar o Brasil na geladeira um pouquinho. Isso é opinião minha, tá? Mas esse é o procedimento. Só depois do Senado aprovar e o presidente promulgar é que o Brasil passa a ser efetivamente membro do CERN. Porém, o CERN já está antecipando algumas coisas. Eu fui lá agora em mês passado, tá? E eu conversei com o negociador do CERN com o Brasil, e ele falou que uma das coisas que o CERN já licenciou uma tecnologia que é muito interessante. O Brasil é um país gigantesco. Para quem entende da parte de tomografia por emissão de pósitron, o PET scan, que é uma ferramenta fantástica na medicina, sabe que você vai injetar no sangue da pessoa um elemento radioativo que tem que ter uma vida média curta, 70 minutos, 60 minutos, porque senão essa pessoa vai ficar irradiando por aí, né? Não pode. Só que o centro de produção de radiofármacos no Brasil é São Paulo e Belo Horizonte. Como é que um cara lá de Manaus vai fazer um exame desse? Eles têm que produzir um elemento que tem uma vida média mais longa para dar tempo de transferir isso até lá. E esse é um problema da concentração, da dimensão do país e a concentração em poucos centros. O CERN está licenciando uma tecnologia que produz, que permite, quer dizer, já está desenvolvido, que é a construção de um acelerador de partículas do tamanho de um container, que bota num caminhão e você leva o caminhão e você produz o radiofármaco na região em que você precisa de usar isso. Então, isso, do ponto de vista de impacto de combate ao câncer, por exemplo, é algo fantástico. O CERN já está licenciando essa tecnologia para o Brasil, para iniciar isso. É claro que isso vai dar resultado o ano que vem? Não sabemos. A gente sabe que, infelizmente, o Brasil não tem uma tradição. O Brasil tem excelentes exemplos de aplicação de tecnologia. Mas, de maneira geral, é muito lento aqui. Tá? Nós temos, assim, alguma coisa que a gente falou, poxa, a gente precisa pegar aquilo como exemplo e seguir aquele exemplo de tecnologia que nós temos. Mas, infelizmente, as coisas não são tão lineares assim. Então, isso era, com base nessa possibilidade de entrada, o CERN já está licenciando algumas tecnologias. Nossa, gostei dessa última notícia aí, porque é minha área. Como é minha área, fiquei bastante motivada. Tomara que dê bastante certo. Bom, não sei se tem... Danilo, não sei se tem alguma pergunta que tenha chegado para você. Qualquer coisa pode colocar no bate-papo. Mas eu queria, enquanto isso, lembrar, né, que ao final de cada colóquio ficam disponibilizados os vídeos, né? A gente espera os 2 dias de colóquio, lembrando que amanhã a gente tem o segundo dia com a mesa redonda. E no final do colóquio a gente disponibiliza os vídeos no nosso canal do YouTube, que está aí na chamada aparecendo para vocês. E também no nosso canal do Instagram, né? A gente sempre posta um dia em fotos, né? Prints aí da sua palestra e coloca o seu perfil, né? Se for possível, nem sempre todos os pesquisadores têm perfil no Instagram, mas a gente sempre tenta divulgar, né? E-mail, nome, departamento onde trabalha, o que a gente puder,
justamente para a gente colaborar aí com os pesquisadores interessados, né, alunos, possíveis alunos. E a gente quer te agradecer muitíssimo pela sua colaboração. Eu acho que levar o nome da UERJ, levar o nome do nosso instituto, como vocês levam para o mundo, é incrível, né? E é algo realmente diferenciado, né, Alan, que a gente precisa estar engrandecendo. Então, não se sinta pouco modesto, não tem que ser modesto mesmo, porque não é, né, de forma alguma pouca coisa, é muito o que vocês fazem. Então, agradeço em nome da ciência e digo mais, né? O que a gente quer promover com os colóquios é a divulgação científica. Então, divulguem mais, contem com a gente, né? Não só no meu departamento de Física Aplicada e Termodinâmica, mas em nome do Instituto, né? Em nome do Alan, que promoveu esse encontro, essa oportunidade para a gente. Então, contem com a gente também para divulgação. O colóquio está aqui para isso. Se quiserem falar de alguma coisa, colocar em pauta, pode nos procurar que a gente abre um colóquio para vocês. Então, sintam-se à vontade, estamos aqui para isso. E deixo o nosso convite para amanhã, todos assistirem à mesa redonda, às 5 horas, com a participação de professores e pesquisadores do CERN e do síncrotron, que o Mundinho até citou, do Sirius, né? Que faz parte inicialmente do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron em Campinas. Nós vamos ter conosco o professor Dr. Vitor Acioli, da UF, a pesquisadora doutora Verônica de Carvalho Teixeira, do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, e o pesquisador doutor Eduardo Coelho, que foi inclusive meu colega da física, hoje é pós-doutorando e colaborador no CERN CBPF. Tá. Um dia a palavra é sua, se quiser fazer agradecimentos. Olha, eu quero agradecer imensamente a iniciativa de vocês, as palavras de elogio, lembrando que a minha área, principalmente, eu preciso falar isso, nós somos totalmente calcada no trabalho de grupo. Então, ninguém faz nada sozinho, é um grupo de pessoas que trabalham ali, então tem que dar o mérito a todos eles. Agradecer a iniciativa de vocês e reconhecer que essa parte de divulgação científica é extremamente importante, a gente precisa estimular nossos jovens, e é minha culpa, é um lado bem fraco nosso, falando do meu grupo, nós temos isso um pouco fraco. Agradecer a Mônica, que eu achei fantástica a iniciativa de fazer a gente está no momento da inclusão, a gente precisa tentar incluir todas as pessoas possíveis. Agradecer a iniciativa de vocês. Muito obrigado pela oportunidade, como eu falei, a primeira vez que eu falo do CERN, que eu estou lá há 30 anos, basicamente, e falar nesse sentido. Então, muito obrigado pela oportunidade e parabéns a vocês. Mundinho, não é possível que você está há 30 anos no CERN. O Mundinho tem a mesma cara, ele não muda. Desde que eu entrei na universidade, eu já sou professora e ele está igual. Eu acho que tem um formol aí no CERN que eu não estou sabendo, mas eu quero, tá? Ano que vem, outubro do ano que vem, ou dezembro do ano que vem, eu completo 30 anos de CERN. Nossa, parabéns. Obrigado, muito obrigado. E, André, lembrar também, né, que o Instituto tem uma página. Essa página, inclusive, tem mais informações sobre o departamento, que tem os grupos de pesquisa. Acessem lá, pessoal, essa página do Instituto, que, com certeza, às vezes, vai te ajudar a procurar um rumo da tua vida acadêmica, né? E é isso. Foi fantástico hoje. Acho que amanhã também vai ser melhor. Fala, diga-me. Se me permite, um pouquinho. Claro. Não se sintam, se por acaso vocês acharem, a plateia ou quem que quiser fazer uma pergunta, gente, pode me procurar na minha sala, 3016A, eu vou ter o maior prazer de atendê-los e explicar o que for necessário. Muito obrigado. Obrigada. O professor Mundinho é extremamente acessível, ele para nos corredores, eu já vi ele tirando dúvidas de aluno, eu acho muito bacana, né? Essa interação do professor com os alunos. E é isso que eu sempre tento promover no Instituto de Física, essa interação, essa troca de informação, que a gente está sempre aprendendo, né, Mundinho? Às vezes, uma troca de informação com o aluno
você está aprendendo alguma coisa. Não Com pensa certeza. que ela é unívoca, não. Ela tem um sentido, um duplo sentido. A gente também aprende quando a gente está explicando, ensinando, trocando informação. Eu estou sempre aprendendo. Quando eu paro no corredor conversando com o Mundinho, conversando com a Andréia, conversando com o aluno, eu estou aprendendo. Eu sou um ser que estou sempre em aprendizado. E é isso aí, muito bacana mesmo. Eu só tenho a agradecer e fico muito orgulhoso, né, de que esse projeto que eu incentivei, na verdade ele é tocado por pessoas que acreditaram nele, e eu fico orgulhoso do resultado que tem dado, né? E é isso aí, meu amigo. Bom dia. Obrigado mais uma vez. E se a Andréia não tiver nada para falar, então a gente considera encerrado por hoje, né? Informando que amanhã tem mais. Então, até amanhã. Mundinho está convidado também. Obrigado. Vou fazer o possível. Acho que eu estava olhando meu esquema e acho que eu vou poder participar, sim. Ai, que bom. Então, agradecemos a sua colaboração, sua participação e nos vemos amanhã. Obrigada a todos. Até amanhã. Damos por encerrado hoje os colóquios, a primeira parte. Obrigada.